Abra a sua Bíblia lá no Salmo 100. Salmo 100. A gente está perto aí do dia de ação de graças, né? E esse salmo é um salmo de ação de graças. Na verdade, o título dele é esse, que é o título da mensagem hoje. Eu disse, eu não vou inventar um título para um salmo que tem um título já. E aí eu vou ler na revista Almeida Revista Atualizada, porque poeticamente é mais bonita do que as outras versões. E é um texto muito conhecido, você já deve ter cantado ele várias vezes. E assim, eu queria, como a gente está trabalhando sobre gratidão, queria trabalhar esse salmo hoje. Diz assim o texto: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos. Pai, fala à tua igreja, fala àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e que o nosso coração se regozije de gratidão ao Senhor. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Nós vivemos numa cultura ingrata. E é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos vários textos que falam sobre ingratidão. Talvez você nunca parou para perceber ou para prestar atenção nisso. Daqui a pouco a gente vai chegar. Mas não é só a nossa cultura brasileira, mas a cultura do ser humano é uma cultura de ingratidão. Tem uma história interessante de uma mulher chamada Sarah Hale. Ela nasceu em 1788, nos Estados Unidos. Foi uma poetisa, escritora, uma mulher que criou revistas, foi editora de revistas. E é dito que a poesia O Cordeiro de Maria, que começa com Maria tinha um cordeirinho, foi escrito por ela. E ficou tão famosa essa poesia que Thomas Alva Edison, o mesmo da lâmpada, e que o mesmo que criou a vitrola, talvez alguns aqui nunca ouviram nem viram falar de uma vitrola. Vitrola é um rádio gigante que põe um bolachão em cima, um redondo preto, e você põe um braço e toca a música lá. E é um som maravilhoso de vitrola. Quem tem vitrola aqui em casa? Olha aí. Já teve, né? Já quebrou, tem que comprar outra. E aí, Thomas Edison publicou em LP, né, LP, que é o bolachão, a poesia dela. E aí essa mulher, ela ficou famosa nos Estados Unidos e ela começou a escrever para os presidentes dos Estados Unidos para que lá tivesse um dia de gratidão. E ela passou 30 anos escrevendo isso. Até que um dia, Abraham Lincoln, que era provavelmente aquele que não teria condições nem de ler a carta dela. Por quê? Abraham Lincoln, ele pegou justamente a guerra de secessão, a guerra contra a escravidão nos Estados Unidos. O país estava rachado, o país viveu em guerra, americano contra americano, e Abraham Lincoln era o presidente no meio dessa confusão. Mas ele leu uma das cartas dessa mulher e ele criou o Dia de Ação de Graças, em 1863. Foi o primeiro dia de Ação de Graças no meio de uma confusão, no meio da guerra. E aí ele escreveu, proclamou, quando todo ano eles proclamam o Dia de Ação de Graça, e Abraham Lincoln escreveu assim: convido, portanto, meus concidadãos em todas as partes dos Estados Unidos a observarem um dia de ação de graças e louvor ao nosso Pai, que habita nos céus. E recomendo-lhes
que, ao oferecerem declarações de louvor devidas a Ele por bênçãos, o façam também com humilde penitência por nossa perversidade, ingratidão e desobediência nacional. Abraham Lincoln, ele queria criar no país um dia espiritual, que fosse de renovação espiritual e de confissão de pecados. É interessante, eu não sei quem gosta aqui de filme, mas tem um filme que fala sobre essa batalha de secessão. Para mim, um dos melhores filmes que eu já assisti é um filme chamado Deuses e Generais. Vale a pena você assistir esse filme sobre esse assunto da guerra lá dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Há 162 anos, nos Estados Unidos, na última quinta-feira de novembro, se celebra o Dia de Ação de Graças. E para lá é feriado mesmo. A família se reúne, faz aquele frango, faz comida, todo mundo se junta, tudo mercado, tudo fechado, mas no outro dia tem um tal de quê? Black Friday. As pessoas estão hoje mais preocupadas com Black Friday do que com a ação de graças. E é justamente esse o problema nosso. É interessante que chegou um dia, um outro presidente dos Estados Unidos, por algum motivo, não tem muito claro isso, mas muitas pessoas, os historiadores advogam como esquecimento, o presidente Andrew Johnson, ele não declarou em novembro o Dia da Ação de Graças, e ele só fez em dezembro. Aí teve um ano, desses 162 anos, que não foi em novembro, foi em dezembro. E olhando para a minha vida, olhando para a sua vida, parece que a gente se parece mais com quem? Com Abraham Lincoln, que agradeceu e que criou o Dia da Ação de Graças, ou com outro presidente que esqueceu? A Bíblia fala sobre ingratidão. Por incrível que pareça, a gratidão na Bíblia, ela é colocada como um distintivo dos crentes. Os crentes devem ser pessoas gratas. E quando o apóstolo Paulo, que é o apóstolo que mais fala sobre ação de graças e gratidão, ele diz para que a gente não olhe pelo caminho da ingratidão. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta a Timóteo, lá de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, ele vai falar de uma cultura perversa e corrupta e cheia de pessoas ingratas. Veja o que aqui Paulo diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Timóteo, afaste-se deles. É isso que Paulo diz. Afaste-se dessas pessoas. E dentro dessa lista terrível, tem lá a palavra ingratidão. Paulo descreve uma cultura que não dá graças como uma cultura corrupta, uma cultura que está procurando ir para baixo. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 21, ele diz assim, acho que todo crente deveria, pelo menos umas 10 vezes por ano, parar e ler Romanos capítulo 1. Romanos diz assim, 1, 21, porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ou seja, não foram gratos, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. A ingratidão é tanta que o coração ficou cheio e a mente ficou turva. As pessoas não conseguem enxergar o que é correto. E aí, quando Paulo vai falar para a igreja de Colossos sobre gratidão para os primeiros crentes, quando ele vai citar sobre ter a paz de Cristo como árbitro no seu coração, ele mais uma vez fala sobre gratidão. Colossenses 3,15.
que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam, portanto, agradecidos. É assim que Paulo fala. Dizer obrigado, dizer Deus, muito obrigado. Gratidão é a linguagem do céu. Esse salmo, quando foi traduzido para o latim, na Septuaginta, e foi dado o nome dele de Jubilate Deo. Tem até músicas com esse nome, Jubilate, que é a ideia de júbilo, de gritar, de encher os pulmões, como cantamos aqui. Parece que nós combinamos a música. Nós não combinamos as músicas, mas o pessoal cantou aqui músicas sobre estar com o coração cheio, o pulmão cheio, e travar esse louvor e esse cântico para o Senhor. Então quero olhar para aqui, para essa celebração, e é interessante que esse salmo também, ele tem uma ideia de messianidade, quando fala de todas as nações, porque era um salmo para ser cantado no templo, mas ele estende não só para os judeus, todas as nações louvem ao Senhor. Todas as terras, louve ao Senhor. Aponta lá para Gênesis capítulo 12. Então é uma celebração universal. Mais algumas palavras. Se você vai me ver durante a mensagem falar muito sobre gratidão ou ação de graças, a mesma coisa. Então a primeira lição que eu queria trazer para vocês é que a ação de graças, ela começa com alegria na presença de Deus. Veja comigo de novo o verso 1 e 2. Alegria na presença de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Está vendo aqui? Celebrai com júbilo. A ideia literalmente é de gritar. Grite, cante louvores, abre essa boca, grite. Todas as terras. O salmista, ele poderia pensar só no povo de Israel, mas todas as terras. E aí, lembrem lá de Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, quando diz que Abraão deve ser bênção para todas as terras, ser luz para todas as nações. O povo de Israel é luz para as nações. A ideia é essa. Verso 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Veja bem, imperativo: celebrai, servi ao Senhor, apresentai a eles um cântico. Ação de graças, meus irmãos. Coração grato gera gratidão. Coração grato gera perdão, gera serviço. E a ideia aqui é de um coração grato e cheio, um coração emotivo, não de emoções frias, mas um coração de júbilo que abre essa boca e canta ao Senhor. É muito interessante que o autor do Salmo, ele está trazendo alegria para um contexto espiritual, para um contexto de salmodia, para um contexto de culto. E esse salmo é interessante, que é o único salmo na Bíblia que o título é ação de graças. Ele é como se estivesse fechando uma coleção do terceiro livro de Salmos, e ele meio que é o fechamento do Salmo 93 e do 95 ao 99. Depois você lê em casa esse Salmo 95 ao 99, e o Salmo 100, ele fecha com chave de ouro, mostrando para o povo que tem que ter luz na mente, sim, você tem que pensar no intelecto, mas tem que descer para o coração, com alegria, enchendo o seu coração, cantando, adorando ao Senhor. Um povo que vai para a igreja não em busca de milagres, mas vai para a igreja para cantar ao Senhor. Vai para a igreja para celebrar o Senhor pela vida, ter o coração grato e dizer: Deus, obrigado. Um povo que grita com paixão. Quem gosta de futebol aqui, como eu, apesar de esse ano está ruim de falar de futebol, está sendo um ano ingrato para mim, eu não tenho o que agradecer, né? Está feio o negócio. Mas a gente vai para o jogo de futebol, meus irmãos, e a gente faz o grito da galera, o grito de guerra do time, e a gente faz com tanta alegria, bota a boca para fora, grita, canta, entoa canções ao clube de futebol.
A pergunta é, será que nós fazemos do mesmo jeito para Deus? E aí, quem não gosta de futebol, acha, olha, eu sou mais santo do que quem gosta de futebol. Aí você gosta de basquete. Lá, o basquete nos Estados Unidos é um acontecimento. Entre os intervalos tem show, tem tudo, o povo de cabeça para baixo, descendo lá de cima do teto. É uma loucura, o povo fica doido. Muito mais do que no jogo de futebol. Aí, beisebol, a mesma coisa. Então, o que é que você é tão apaixonado, que canta com tanta alegria e que não tem essa mesma paixão em cantar e celebrar o Senhor? É mais ou menos isso que o salmista está dizendo. Celebrar com júbilo ao Senhor. Mas a consequência de celebrar com júbilo ao Senhor é servir. Servir ao Senhor com alegria. Quem é grato serve, e serve com um sorriso no rosto, não como um peso. Não como obrigação. Eu não estou servindo na igreja com a motivação errada no meu coração, só praticar. Não, eu tenho um Deus que vai me... Que tem gente que pensa assim, crente religioso, e aqui na igreja tem um bocado, então preste atenção no que eu vou falar agora. Tem crente que serve na igreja porque acha que Deus está com um chicote na mão, então se eu não servir, Deus vai me dar uma chicotada, vai acontecer alguma coisa comigo, então eu sirvo. Aí qual é o problema do crente religioso que serve achando que Deus vai dar uma chicotada? Ele não tem comunhão na igreja, não se envolve numa célula, ele só vem para a igreja quando está servindo. Ele não entendeu o que é a igreja. Ele não entendeu o que é fazer parte de uma comunidade. Ele não entendeu o que é o evangelho. Ele não entendeu que crente tem que estar na igreja todo domingo. Meu irmão, se você não está doente, se não fez uma viagem, se não teve um problema, se você está livre, você tem que estar na igreja domingo após domingo. Crente tem que estar junto. Ovelha do Senhor que tem que estar junto. Só se acontecer algum problema de saúde ou de trabalho. Mas eu vejo crentes que não têm compromisso com Deus, vêm para a igreja só quando está servindo e some da igreja, daqui a 1 mês e meio aparece de novo quando está na escala. Não entendeu? A gente está de olho em você, viu? Janeiro, fevereiro, a gente vai chamar você para conversar. Ou você é crente e abraça a igreja, ou você é melhor, eu prefiro que você não sirva, porque você não está servindo com o coração alegre. Está servindo só porque você está com medo acha na sua cabeça de que é um Deus que vai lhe castigar. Você tem que celebrar com júbilo ao Senhor, de conhecer a igreja, de conhecer a história um do outro, de se envolver um com o outro, e dizer, eu estou aqui para servir ao Senhor com alegria. E isso gera, se eu sirvo ao Senhor com alegria, se eu celebro com júbilo ao Senhor, a minha alma se alegra também. Então nós precisamos nos alegrar na presença do Senhor. Vamos seguir. Segunda lição. A gratidão, a ação de graças, ela brota do reconhecimento de quem Deus é. Veja o verso 3. O verso 3 diz, sabei que o Senhor é o quê? Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Meus irmãos, que texto. Eu sou fã desse versículo. É o tipo de versículo de você fazer um quadro. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Saber traz a ideia de conhecimento, de raciocínio, de algo racional, mas que isso não fique aqui na mente, como dizia Martin Lloyd Jones, tem que ter luz na mente e fogo no coração. Esse conhecimento de Deus tem que desaguar numa experiência real. John Stott dizia que um crente que tem experiência com Deus, que reconhece quem Deus é, ele não só tem conhecimento teológico de Deus, mas ele tem experiência real com Deus. Saber, seja grato a Deus, reconheça quem Deus é, não só no intelecto, mas isso desça para o coração. Deus é Deus,
Ele é Senhor de todas as coisas. O salmista, ele estava colocando em xeque os outros deuses. Saber que o Senhor que você está adorando no templo, que você está adorando em procissão, que você está adorando em comunidade, saber que esse Senhor é Deus e que todos os outros que se dizem que são deuses, não são deuses. Deus é esse que você está adorando. Saber que o nosso Deus é Deus, Ele governa, Ele sabe, Ele conduz. Isso descer para o coração, como desce para o coração aquela irmãzinha da Assembleia de Deus, que tem experiência com Deus, e às vezes a gente fica julgando a experiência das pessoas, estou falando de experiência correta, né? Loucura evangélica não. Na célula, essa semana uma pessoa lembrou na nossa célula, de uma coisa que eu contei aqui na igreja, que eu nem lembrava mais, é que os irmãos da Assembleia de Deus aproveitam toda a oportunidade para pregar o Evangelho. Aproveita toda a oportunidade para dizer que teve experiência com Deus. Aí uma irmã estava conversando com um vizinho, ou foi com alguém que veio vender um gás, que veio fazer uma entrega na porta, e pegou a conversar, e esqueceu o frango no forno. Aí, depois de 40 minutos, ela lembrou que tinha um frango no forno. Aí ela, dá licença aqui, desculpa, correu lá, o frango ainda não tinha queimado. E aí, essa experiência, o que é que ela vai dizer para os outros? Deus me lembrou que eu ia queimar o frango, e eu corri lá e o frango não queimou, louvado seja Deus. Meus irmãos, parece besteira para muita gente. Ah, pastor, isso é experiência com Deus? Parece besteira, mas para a irmãzinha simples da Assembleia de Deus, é uma experiência com Deus. E quem sou eu para dizer que não é? E a pessoa aproveita dessa experiência e abre o coração, e prega o Evangelho, e ensina o outro, sobre quem é esse Deus que está acima dos outros deuses, que tem consciência de quem é Deus na minha vida, e que Deus é Criador, e que cada conquista, cada porta aberta, cada livramento na minha vida, veio do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui já aponta para o Senhor como um pastor de nossas vidas. A ação de graças cresce também quando nós lembramos que somos ovelhas do bom pastor. Ele não diz que nós somos cavalos, que nós somos mulas, que nós somos uma águia. Diz que nós somos ovelha, seu povo, nós somos ovelhas. Ovelhas precisam de um pastor. E aqui não é o pastor Marcelo, é o pastor Jesus. Por isso que eu falei um pouquinho antes, crente tem que vir para a igreja sim, todo domingo sim, porque você tem que estar junto de Jesus, sim. Você não é ovelha? Então ovelha segue o bom pastor. As igrejas se reúnem quando? Domingo. Então domingo o crente tem que estar lá no aprisco junto com as outras ovelhas, porque ovelha não se orienta sozinha. Você é ovelha para você seguir o pastor. Ovelha é bicho teimoso. Não só teimoso, desculpa aqui a expressão, ovelha é um bicho burro. É sério. Fala baixinho aí, não precisa falar alto. Se a ovelha estiver na beira do rio, ela vai beber água, ela se emborca e vai embora no rio. Se o pastor não estiver lá, ela vai afogada. Se a ovelha vê uma outra no meio da rua, está vindo um caminhão, as outras vai tudo para o meio da rua. O pastor tem que fazer assim, segura aqui, tem que pegar a vara e puxar a outra lá, porque senão vai todas para lá. Nós somos assim. Pastor, não sou assim não, eu sou inteligente. Não é. Não é. Você sozinho é uma brasa que vai se apagando. Nós somos ovelhas. Deus nos criou com limitações para que nós dependêssemos dEle. As suas forças, as suas sabedorias, as suas habilidades são ótimas e glorificam a Deus. Pastor, eu sou bom em tal área. Amém, glorifica a Deus. Mas eu sou fraco nisso.
gera sua dependência de Deus. As nossas forças glorificam, as nossas fraquezas geram nossa dependência. Foi assim que Deus quis nos fazer. Nós somos o seu povo, somos ovelhas do seu rebanho. E como é bom sermos ovelha do bom pastor Jesus. Mesmo fracas, tímidas, medrosas, ignorantes, indefesas, propensas a vagar, nós chegamos até aqui. Você está aqui porque o bom pastor Jesus te trouxe aqui. Porque Ele te ama, porque Ele cuida de você, porque Ele está com você todos os dias da sua vida. Amém? Amém. Vamos seguir. A gratidão, a ação de graças é a forma de entrar também na presença de Deus. Para o salmista, veja o verso 4. Entrai por a ideia aqui é de cantar num templo mesmo. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhes graças, de novo ele fala, e bendizei-lhes o seu nome. O salmista está pensando aqui na adoração no templo, na adoração comunitária, nisso aqui que a gente está fazendo. O judeu, templo, não tem mais templo, o povo está vago, não. Nós temos livre acesso ao nosso Senhor, ao nosso Deus, por meio de Jesus Cristo. Isso aqui aponta para Jesus Cristo. Hebreus vai dizer que nós temos acesso ao Senhor. E como é que nós temos acesso ao Senhor? Com gratidão. Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem, ele diz que a senha, ele faz uma paráfrase bem legal, ele diz assim, olha, a senha para entrar no templo do Senhor é muito obrigado. Deus, muito obrigado. Crente maduro é um crente grato. Crente que só faz pedir, tem gente que só vai para a igreja, meu amigo, a lista é grande, na verdade parece um rosário de pedido. Só pedir, mas não rende graças ao Senhor, não diz obrigado ao Senhor. E essa ingratidão de não entrar na presença de Deus com ações de graças, isso revela muito de quem nós somos e do ambiente que nós transformamos. Deixa eu perguntar a você, você já ficou, não vou dizer uma semana não, você já ficou um dia de lado de alguém que só encontra defeito nas coisas? Que não agradece por nada, nem porque abre a boca, gente reclamona, que nada presta. Aí tem gente que vem dizer, pastor, você tem um negócio que eu não gosto. Eu disse, amém, irmão, ainda bem que eu tenho defeitos. Você costuma dizer que a pessoa é bem-vindo ou bem-ido. Eu digo e vou continuar dizendo. Porque tem gente, irmão, que entra na igreja e encontra defeito em tudo. O som não presta, o coral não presta, a banda não presta, o baixista errou o tom, a pessoa da recepção não recebeu bem, o ar-condicionado está gelado demais, o ar-condicionado está frio demais, a cadeira é desconfortável, o ministério infantil não presta, a secretaria é muito apertada. Aí eu costumo fazer a pergunta, vem cá, você está fazendo o que aqui? Porque nada aqui presta para você. Seja bem-ido, seja bem-ida. Agora não quer fazer feito. Teve um irmão aqui que estava no primeiro culto, uma bênção. Ele disse, pastor, a porta do banheiro está quebrada. Eu disse, eita irmão, foi mal, vamos tentar resolver isso. Na semana ele comprou 2 portas, veio lá e instalou. Não precisou, ele pediu autorização e fez isso. Meus irmãos, tem gente que reclama demais. E o ambiente é transformado negativamente, e a pessoa acha que está certa, e ela está destruindo o ambiente, porque ela na verdade é uma pessoa ingrata. O texto está dizendo, entre na presença de Deus com gratidão.
cantem hinos de louvor e rendam graças ao Senhor. Quando você é grato, o lar é transformado, a célula é transformado, o ministério é transformado, a sua família é transformada, o seu ambiente é transformado. E aí não tem como, quando eu falo de gente ingrata, gente ranzinza, eu lembro de Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge é um personagem criado por Charles Dickens, em inglês, de um livro espetacular, um livretozinho que você lê com o conto de Natal. Ebenezer Scrooge era um homem rico, ranzinza, reclamão, resmungão, ficava dando muxoxo. Você viu gente que fica o dia todinho? Dia todinho. Você chega perto, prepara o ouvido, porque vai vir reclamação. Quando eu chego perto de alguém assim, geralmente eu digo assim, bom dia. Eu digo mais alto, sabe? Bom dia, irmão. Beleza? Tá tudo bem? Boa noite. Ah, desculpa. Só muxoxo o dia todinho. Ebenezer Scrooge era esse homem. E ele tinha um parceiro chamado Marley. Marley morreu, mas era do mesmo jeito que ele. E o fantasma de Marley aparece para Ebenezer Scrooge. E diz a ele, rapaz, tem jeito para você. O fantasma de Marley aparece com todas as coisas que o prendiam na terra. Dinheiro, uma corrente do dinheiro, a corrente das contas bancárias, a corrente dos bens, a corrente da ingratidão. E aí ele é cheio de corrente. E aí ele diz, mas Ebenezer, tem jeito para você. Vão aparecer 3 fantasmas para você, fantasma do passado, do presente e do futuro, e vão dizer para você o que você tem que fazer. E ele já assustado com o fantasma, e agora mais 3. Aí veio o fantasma do passado e mostrou para ele quem ele era quando ele era criança. A maneira como ele brincava com os amigos, o jeito que ele era tratado pela família, o abraço, o carinho, mas daqui a pouco mostra como ele começou a se afastar dos amigos, como ele começou a se tornar avarento, como ele começou a se tornar ranzinza. O nosso passado precisa ser avaliado, porque ele pode estar prejudicando o nosso presente e o nosso futuro. A gente precisa revisitar e dizer assim, fique guardadinho, olhei, ok, fique guardadinho aí, e eu não vou ser isso aí, eu vou mudar. E aí vem o fantasma do presente. O fantasma do presente é bonachão, é tipo Papai Noel, todo de verde, alegre, ho, 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 e pega Marley, e pega Scrooge lá, e leva ele para o dia de Natal. Nas famílias que ele zombava, que ele não queria dar um trocado, família pobre, simples, que só tinha um frango para comer para 7, 8 pessoas, mas era uma família feliz. E ele começa a perceber aquilo, ele começa a enxergar aquilo, e a criança brincando com a mãe, brincando com o pai, com o irmão, a família orando e agradecendo a Deus, as pessoas felizes, e Ebenezer e Scrooge olham assim e dizem assim, é possível viver isso aí? Como? Eles, meus funcionários, vivendo essa alegria. Aí depois aparece o fantasma do futuro. O fantasma do futuro leva ele para o túmulo dele, leva ele para o cemitério, leva ele para a morte, e mostra como será o fim dele. E aí no caminho da morte, no caminho do cemitério, o corpo dele para ser enterrado, e as pessoas comentando, morreu um ranzinza, morreu aquela pessoa maldita, chata, cabulosa, aquela pessoa que não tem uma palavra de gratidão na boca, aquela pessoa que é avarenta, que é pirangueiro. Dizem até que o Walt Disney se inspirou num conto de Natal para escrever a história de Tio Patinhas, que é muito parecido. E aí Ebenezer Scrooge olha para o seu futuro, agora para a morte, e ele diz, definitivamente eu não quero ser essa pessoa. E aí o coração que era ingrato começou a ser grato, a pessoa que era avarenta começou a ser generosa, a pessoa
que nem olhava no olho dos funcionários, agora abraça os funcionários. A pessoa que não dava uma oferta para nenhuma campanha de Natal, agora sai distribuindo oferta para as pessoas que estão na rua. Ebenezer Scrooge enlouquece, fica doido, mas feliz. Não precisa você ter um encontro com 4 fantasmas para mudar. Amém? Não precisa. Então mude hoje. Scrooge sai feliz, e eu acho essa história fantástica, maravilhosa, porque revela alguém que teve uma transformação. E a ideia do Charles Dickens é a ideia cristã mesmo, é de alguém que, no fingir dos ovos, Jesus entrou na vida. O bom pastor entrou na vida. A ideia dele é essa. E aí, seguindo para o final, a ação de graças, a gratidão, se firma no caráter de Deus, não nas circunstâncias da vida. Meu irmão, minha irmã, se você esquecer tudo que eu falei, guarda isso. O verso 5 vai falar sobre isso. O que firma a sua vida é o caráter de Deus, não as circunstâncias da vida. Amém? A dor, a doença, o sofrimento, a queda, o machucão, não é o seu destino final. Isso é meio do caminho. Quem firmou a sua vida foi Deus, num caráter dele. E aí o verso 5 fala isso. O verso 5 é uma explosão teológica, digamos assim. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. E aqui eu me lembrei da irmã Eliana aqui, a geração dela, Vinícius, aí a nora, a neta, o neto. O texto está dizendo que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O salmista está dizendo: meu irmão, minha irmã, você adora um Deus que é bom. Eu estou chamando você para celebrar, para cantar em júbilos um Deus que é bom, que mesmo que está doendo, eu não entendo, mas eu vou adorar. Que mesmo que houve um sofrimento na minha vida, tem coisas que não está claro, mas eu estou adorando. Mesmo que a lágrima está caindo, eu estou adorando. Mesmo que está doendo, eu estou adorando. E a ideia é de que essa misericórdia dura para sempre. E a misericórdia é a palavra mais linda do Antigo Testamento. É a palavra chamada Hesed, que significa misericórdia. É como se fosse o Evangelho no Antigo Testamento. Hesed. Deus é um Deus de misericórdia, e essa misericórdia é eterna. Isso revela o caráter de Deus, a sua segurança, a sua vida, o seu dia a dia. Essas circunstâncias não definem quem você é, nem o seu dia. É o Hesed do Senhor, é a misericórdia do Senhor, é o caráter do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus não abandona você no meio da história. A história tem um começo, a história tem meio, a história tem sofrimento, a história tem fim. E o fim vai ser com um bom pastor. O fim vai ser a fidelidade de Deus se renovando de geração em geração. E você vai estar com Ele, desfrutando da presença dEle plenamente, sendo cuidado por Ele plenamente. Então, quando a gente olha para esse salmo, a única coisa que a gente tem que dizer: Deus é obrigado porque esse salmo está aqui. Tem pessoas que chegam para a gente: Senhor, pastor, ora por mim para que eu consiga emprego. Só consegue emprego, some da igreja. Tem pessoas que chegam: pastor, ora por mim para eu passar na universidade. Aí passa na universidade, encontra o professor doido, veste uma camisa de Che Guevara e acha que é intelectual. E diz assim: eu quero saber mais lá de ser crente.
eu sou agora uma pessoa inteligente. Não, você é burro. Você está doido. Precisa se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Aí a pessoa chega, pastor, vamos orar. A minha família está orando para ter filhos. Aí vem uma gravidez abençoada, gestação boa, maravilhosa, e a pessoa some da igreja. 1 ano sem vir à igreja. Só vem para apresentar e some de novo. Não é porque o meu filho não sei o quê, não porque Lourenço, ele tem que dormir tal hora. Isso, mas tem 3 cultos, dá para vir um. Não porque Lourenço, meu Deus do céu, acorda para Jesus. O seu filho precisa ver você nos caminhos do Senhor. Seu filho precisa ver você na igreja. O nome disso, no fundo, é ingratidão. Ingratidão. Não dá para equacionar na mesma frase ser negativo demais e ser grato, ser orgulhoso demais e ser grato, ser egoísta e ser grato, ser materialista e ser grato, ser amargo e ser grato, ser avarento e ser grato, ser autossuficiente e ser grato, reclamão e ser grato, ranzinza e ser grato, odioso, chato e ser grato. Não dá para equacionar isso na mesma frase. O crente foi chamado para tomar uma decisão, e a decisão que o crente foi chamado para tomar diante desse salmo é: Deus, muito obrigado. Deus, eu quero te dar ações de graças. Deus, eu quero dizer gratidão, encha a minha vida. É isso que eu quero dizer ao Senhor. Não quero dizer aqui de forma nenhuma que você não vai chorar, não vai sofrer, não vai ter o dia escuro. Depois procura uma mensagem aqui no YouTube da igreja, A Noite Escura da Alma, uma mensagem antiga, que a gente fala sobre sofrimento, sobre dor, que tem um dia que a gente está mal. Não tem problema, esse dia acontece. Mas isso não é a sua vida. A sua vida deve ser de alguém que é grato a Deus. Amém? Seja assim na minha vida, seja assim na sua vida. Para fechar, só um exercício para casa. Pega uma caneta, pega um caderno, ou pega o celular e o grupo do WhatsApp da família, ou o celular e o teu Instagram. Escreve 16/11/2025, escreve uma coisa que você agradece a Deus demais, porque que aconteceu nesse ano de 2025. As pessoas vão se assustar. Caramba! Aconteceu isso esse ano na sua vida, fulano? Aconteceu. As pessoas vão se assustar, sabe por quê? Porque a gente não está acostumado a colocar em grupo do WhatsApp, Instagram, palavras de gratidão. Geralmente a gente pede oração para pedir alguma coisa. Mas agradeça, só isso, só esse exercício. Agradeça a Deus por algo que Deus fez na sua vida. E que isso vai marcar outras gerações. A misericórdia de Deus dura para sempre. Deus é bom, a sua fidelidade está de geração em geração, e você vai ser contemplado por essa fidelidade, essa misericórdia. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Pai, que nós possamos contar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. São tantas, meu Deus, e aqui no exercício a gente só pediu uma. Mas são tantas coisas que o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Derrama sobre nós essa paixão e essa alegria, esse contentamento por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Aqueles que estão passando por lutas, aqueles que estão passando por bonança. Mas a minha oração é que todos eles, começando em mim, que sejamos ovelhas gratas ao Senhor, por
tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor continua fazendo e por tudo que o Senhor irá fazer. A tua misericórdia se renova a cada manhã e por isso nós somos gratos. Que o amor de Deus o Pai, que a poderosa e maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Nos dá uma boa semana, no nome de Jesus. Amém.